Boa noite. O nosso trabalho será sobre a restauração da mata ciliar da Lagoa do Bonfim. Os alunos envolvidos são David Macedo Cedrin, Jordan André de Souza Gonzaga, Kevin Jordan Costa Martins, Matheus Adriano Carvalho Silva e Renata Rafaela do Nascimento Silva. Vou começar com uma citação explicando o que é as matas ciliares. A mata ciliar pode ser compreendida como sistemas florestais estabelecidos naturalmente em faixas às margens dos rios e riachos, no entorno de lagos, represas e nascentes, exercendo função de instrumento redutor do assoreamento e da degradação do meio ambiente, e como meio natural de processamento e transformação da diversidade ambiental. As duas funções importantes para o nosso trabalho são a de ajuda volumétrica do corpo d'água, por conta do aumento da infiltração das águas nas chuvas para o abastecimento dos lençóis freáticos, e dois, da qualidade da água, que são causados pela diminuição de erosão e assoreamento, e pela mata ciliar funcionar como um filtro de nutrientes, evitando a eutrofização do corpo d'água. A mata ciliar, ela no Brasil é considerada uma APP, uma área de proteção permanente. Então, derrubá-la já é considerado um crime ambiental. Aqui nós trazemos uma notícia que tem a ver com a destruição da mata ciliar, que é que a Lagoa do Bonfim está com um volume muito baixo. Esse problema podia ser mitigado pela reestruturação da mata ciliar na área. Aqui nós temos a Lagoa do Bonfim na imagem, com nossa área de estudo marcada. Bom, a importância da mata, a importância da lagoa é que ela abastece 30 municípios e 280 comunidades rurais, tendo suas águas levadas pela doutora Monsenhor Expedito. O grande problema da lagoa é que de janeiro até julho deste ano, 2021, o volume variou de 50,57% a 49,68% do total, que vai ser um problema agravado porque essa época são as épocas de chuva. Agora a gente vai entrar numa época de seca, então podemos esperar que no fim desse período o volume esteja ainda mais abaixo. Por enquanto não teve nenhum problema de qualidade na água na lagoa. Então o problema é só volumétrico. O volume máximo da lagoa é de 84.268.200 metros cúbicos de água. Tem 900 hectares de espelho de água. O bioma da região é Mata Atlântica e o solo é neossolo. Esse trabalho tem dois objetivos. O primeiro é a elaboração de plano de restauração da mata ciliar na Chácara da Graziella, que é nosso local de estudo. E o segundo é fazer isso com várias técnicas para analisar qual é a melhor para ser aplicada, para que a gente possa usar como um padrão para restaurar toda a mata ciliar da lagoa. O local de estudo está localizado na cidade de Nísia Floresta, RN. Seu nome é Chácara da Graziella e está localizado nas coordenadas 60217 Sul, 351344 Oeste, com uma área aproximada de 28 hectares. Na primeira imagem, nós vemos uma imagem de satélite da chácara e na segunda vemos que ela está localizada na margem da Lagoa do Bonfim. A Chácara da Graziella é uma propriedade particular e possui diferentes usos para o seu solo. Vemos em rosa uma área para a residência local, em verde, áreas para o aviário, plantação de coqueiro e bananeiras. E em laranja é a beira máxima da lagoa, em roxo, capim e cana, em azul é a mata nativa, que ainda tem de remanescente, e também temos o verde mais claro, que é o piquete, que são áreas destinadas à pastagem de gado. Dessa maneira, nossa área-alvo para a restauração dentro da Chácara da Graziella seria a área na margem da Lagoa do Bonfim.
Essa área possui por volta de 2,5 hectares. Atualmente ela é apenas usada para recreação. Veja na imagem que está bem degradada e não possui muita vegetação no local. Nessa tabela podemos observar que existe uma delimitação mínima de área ciliar ao em volta de determinado corpo d'água. Se observarmos na última linha, vemos que lagos ou reservatórios com mais de 20 hectares de espelho de água, eles precisam ter 100 metros ao seu redor de área ciliar. E uma observação é que esses valores são revistos pelo CONAMA. Certo. A primeira coisa que nós precisamos fazer é um estudo piloto para conseguir identificar qual é a melhor técnica que nós podemos aplicar ali para responder melhor as características daquele local, entender suas necessidades. Então, o primeiro passo seria fazer um levantamento dos dados do local, referente às características do solo, por exemplo, para identificar se ele é ácido, básico, se ele é rico em nutrientes, se ele é pobre, entre outras configurações. Também precisamos fazer um levantamento referente à flora local, com separação entre as espécies nativas e as invasoras, para entender a dinâmica que está acontecendo ali, e fazer um levantamento da biota local também, até mesmo para identificar quem pode auxiliar na restauração ou não. Vimos que tem espécies invasoras no local do trabalho. A casuarina, por exemplo, é uma delas, é uma planta australiana que já se encontra no local há bastante tempo. Temos catanduva, que é uma planta nativa, bem como a mangífera. Então, nós precisamos, se for necessário, nós iremos retirar os indivíduos que são invasores, mas a questão aqui é que a gente precisa identificar quais são as espécies invasoras e nativas que tem para poder favorecer as nativas na competição que está acontecendo. Nós selecionamos alguns tipos de tratamento para fazer a metodologia, que acreditamos que sejam de alto potencial para restauração. Serrapilheira, o uso de poleiros, o uso de sementes das espécies que alvo, ou seja, as espécies nativas escolhidas, ou mudas das plantas cultivadas em viveiros, e nucleação ou espaçadas, porque ou a gente vai distribuir todos esses tratamentos em parcelas separadas. Vão ser 20 parcelas na margem da lagoa, na região da margem da lagoa. E aí nós vamos comparar o resultado obtido nessas parcelas que foram aplicadas com esses diferentes tratamentos que foi mencionado aqui. E tem também o controle, onde nós não vamos aplicar nenhum tipo de tratamento para poder comparar o resultado com a aplicação de serrapilheira, de poleiro, o uso de poleiro, a de sementes e da nucleação. Sementes ou mudas, aliás, e da nucleação ou espaçadas. Tudo isso vai ser feito nessas 20 parcelas. Uma das técnicas que vamos falar é a nucleação, que consiste, basicamente em dividir a área em pequenas partes, onde a gente pensou em dividir em parcelas de 5 por 5 metros, que essas pequenas parcelas favorecem a regeneração e sendo feito um tratamento de solo, que geralmente é feito a retirada de 30 centímetros desse solo de 5 por 5 metros, junto com folhiço e transplantado para a área onde vai ser feita a regeneração. Além também de trazer uma espécie também nativa para ser feita a introdução. E assim ser feito esse processo que geralmente, se a gente acompanhar, verificar que com 6 meses mais ou menos, a gente já tem outros organismos que veio junto com esse solo, como sementes, já nascendo, tendo uma regeneração da flora. Outra técnica também é de poleiro, que a gente verificou que na região tem aves como o bem-te-vi, canário da terra, cardeal do Nordeste, que é conhecido como o galo de Campina, o golinho, que são de espessor de semente. E isso ocorre, uma maior diversidade, e também essa técnica tem uma desvantagem,
que seria a alta taxa de predação de sementes por formigas e pequenos mamíferos. Porém, ela se torna eficiente, ainda mais em algumas regiões, e como a gente verificou que tem esses pássaros que fazem parte lá da localidade. A técnica de viveiro de mudas é ótima pelas seguintes razões. Bom, com ela a gente tem um controle maior sobre cada indivíduo em si, né? Tornando assim muito fácil a manipulação de cada muda individualmente. E com isso é possível selecionar os melhores indivíduos que a gente vai introduzir no ambiente que a gente quer restaurar. Com essa técnica também a gente pode adequar as nossas plantas ao ambiente necessário para que elas cresçam em condições melhores de adaptação, né? Estimativa de custos. Bom, estimando o tempo necessário, a gente viu que é possível levar cerca de 1 a 2 semanas para fazer o levantamento de dados. E já para aplicação e gerenciamento das técnicas, elas podem levar até 2 anos, já que esse seria o tempo necessário para que as mudas crescessem totalmente. Esse tempo eu levo em consideração o tempo da catanduva, né? Que tem um crescimento considerado rápido, com a germinação levando de 2 a 3 semanas e chegando ao seu tamanho máximo aí de 2 metros de altura por volta dos 2 anos de idade. Essa catanduva também tem sido indicada como uma espécie pioneira no processo de sucessão em áreas que sofrem degradação antrópica e é usada também para recuperação de solos. Já na parte do dinheiro, não é preciso gastar muito na parte estrutural inicial da explicação das técnicas, né? Já que os puleiros eles possuem um custo barato e, e esse preço seria maior na montagem das estruturas dos viveiros, que aí a gente teria que gastar com sistema de irrigação, teria que gastar com adubo, né? Só o sistema de irrigação, eu estava pesquisando, tem uns de R$ 500 por aí. E o adubo é uns cento e pouco. Enfim, por volta de uns R$ 700 eu acho que já dava para fazer tudo. As sementes das árvores, das mudas, não seria um problema, já que a gente poderia coletar das árvores locais, né? Pegar ali do chão, perto das árvores. E o local do viveiro poderia ser um local aberto ao ar livre, né? Que já reduziria bastante os custos de montagem. Para finalizar, nós acreditamos que com tudo que foi pensado para esse trabalho, será possível escolher não só uma, mas um conjunto das melhores técnicas para responder às características daquele local, para realizar a restauração. Dessa forma, as mudas terão um desempenho melhor em resposta à facilitação que elas receberam dos tratamentos eficientes, sendo a serrapilheira talvez a mais eficiente desses tratamentos, em conjunto com os outros, é claro, mas sendo uma ótima solução. E as espécies invasoras não irão representar mais uma ameaça à colonização e estabilização das espécies nativas. É isso, obrigada.